Querido irmão no presbitério, Padre Luizinho, querido povo de Natércia. Nós estamos nas últimas semanas do nosso ano litúrgico. Próximo domingo, nós vamos celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E já no outro domingo, nós começamos um novo ano litúrgico com o tempo do Advento, que vai nos preparar para celebrar o Natal. E a liturgia desse finalzinho do ano litúrgico, ela nos mostra e nos apresenta um caráter de conclusão. Nós vimos no Evangelho de hoje Jesus chegando em Jerusalém. E todos nós sabemos o que vai acontecer com Jesus em Jerusalém. No último domingo, no 33º domingo do tempo comum, Jesus falava do final dos tempos. Dizia que o sol e a lua não iriam brilhar mais, as estrelas iam cair do céu. Num primeiro momento, a gente pode até ficar assustado. Jesus falou isso no domingo, hoje diante de Jerusalém ele chora, e quando ele entra em Jerusalém ele é preso, ele é condenado, ele é crucificado, ele morre na cruz. Então, num primeiro momento, isso deixa a gente um pouco assustado. A gente imagina o fim do mundo, o fim da nossa vida, o fim da nossa existência. Mas quando a gente ouve essas expressões na palavra de Deus, que a gente costuma se referir a elas como apocalípticas, a palavra de Deus não está tentando deixar a gente assustado, apavorado, diante de tudo o que vai acontecer. A intenção da palavra de Deus é de proclamar a vitória de Deus. É de nos proclamar a vitória de Deus sobre a maldade, a vitória de Deus sobre a violência, a vitória de Deus sobre a injustiça, a vitória de Deus sobre a corrupção, a vitória de Deus sobre a morte. Porque se Jesus, em Jerusalém, foi preso, condenado, crucificado e morto, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Então a liturgia, nesses últimos dias do nosso ano litúrgico, vem nos recordar que Deus vai vencer. Que Deus vai vencer o mal. É a proclamação da vitória de Deus. E Ele nos convida a fazer parte dessa vitória. Ele nos chama a fazer parte dessa vitória. E a gente então precisa entender que para que essa vitória aconteça, é preciso primeiro acontecer a cruz. É preciso antes acontecer a cruz. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós passamos por momentos difíceis, por momentos delicados. E o que Deus espera de nós
nesses momentos, nesse momento de angústia, de aflição, nestes momentos de desolação que nós vivemos nos últimos 2 anos, Deus espera de nós fidelidade, que nós permaneçamos junto dEle, que nós caminhemos junto com Ele. Porque se o caminho de Jesus foi um caminho de cruz, de dor, de sofrimento, ao mesmo tempo foi um caminho que levou à ressurreição. Foi um caminho que conduziu para a ressurreição, conduziu para uma nova vida, conduziu para uma eternidade junto do Pai. E Jesus deseja, Jesus anseia que nós façamos esse mesmo caminho para que junto dele nós vivamos com o Pai. Junto dele nós vivamos com Deus. Então a liturgia nesses últimos dias nos convida a participar dessa vitória de Deus. E participar dessa vitória de Deus é estar unidos a Ele. É buscar a comunhão com Ele. Como nós vimos na primeira leitura, aliás, ao longo desses dias nós estamos vendo aí as narrativas do livro dos Macabeus, e em cada um desses dias nós vimos homens e mulheres ofertando as suas vidas, doando as suas vidas para permanecerem unidos a Deus. No tempo dos Macabeus, o rei Antíoco, que nós ouvimos na primeira leitura, era um rei intransigente. Um rei que queria, porque queria que os judeus abandonassem a sua fé, abandonassem as suas raízes, abandonassem o seu Deus. Nós vimos isso anteontem com Eleazar, com mais de 90 anos, sendo firme e fiel à sua fé, às suas tradições religiosas, e por causa disso sendo martirizado. Nós vimos no dia de ontem, aquela mãe com os seus 7 filhos, sendo martirizados porque não negaram a sua fé. E hoje nós temos Matatias e seus filhos sendo firmes e fiéis à sua fé. É isso que Deus está esperando de nós, nesse nosso caminho de fé. Que diante das tribulações que fazem parte desse caminho, diante das situações difíceis, dos obstáculos, das barreiras, nós permaneçamos fiéis a Deus. Nós permaneçamos firmes a Deus. Porque foi o que nossa querida padroeira Santa Catarina fez. Permaneceu fiel a Deus. Não permitiu que nada nem ninguém a fizesse renegar a sua fé. Nada nem ninguém a tirasse do seu caminho de fé. E porque ela se dispôs, por fidelidade a Deus, por fidelidade a Cristo, passar pelos tormentos, pelas torturas que foram infringidas contra ela, nós hoje, depois de tanto tempo, depois de tantos séculos, estamos aqui admirando
venerando e tomando Santa Catarina como exemplo para nós. Exemplo de alguém que nas agruras da vida, nas dificuldades da vida, permaneceu firme e fiel a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos cada vez mais abraçar essa vitória de Deus. Nas nossas dificuldades, nas tribulações da nossa vida, que a gente cada vez mais se disponha a estar em comunhão com Deus. Que nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância, nem nenhuma adversidade consiga nos separar de Deus. Que esse mundo aí fora, tentador, sedutor, não seja capaz de nos enganar, de nos ludibriar, mesmo através da nossa fé. Porque hoje, com as facilidades desse mundo moderno em que nós vivemos, a gente às vezes cai na tentação de achar que nós podemos viver a nossa fé só dentro de casa. Só no conforto da nossa sala, do nosso sofá. Muita gente já chegou para mim e falou: padre, não preciso mais ir à igreja. Eu assisto a missa pela TV, eu rezo o terço pela TV. A igreja não é mais necessária. Mas a gente precisa entender que a igreja é vontade de Deus. Que Deus nos deu a igreja para que nós estivéssemos aqui reunidos, como seus filhos e filhas. Imagina você nessa ideia de que a gente não precisa mais ir à igreja, que a gente não precisa mais se reunir. Imagina você levando essa ideia para a sua família. Ah não, cada um fica na sua casa, a gente faz chamada de vídeo, e não precisa mais a gente se reunir em família, não precisa mais a gente se encontrar. Porque o encontro com Deus acontece aqui. É um encontro pessoal, é um encontro concreto, é um encontro onde eu posso tocar Deus. Eu faço essa comparação, é meio grosseira, mas ela ajuda a gente a entender. Quando eu rezo em casa, tem valor. Não estou dizendo para deixar de rezar em casa, tem muito valor. Mas é como se eu estivesse conversando com Deus pelo WhatsApp. Eu estou conversando com Deus através de mensagens. É uma troca de mensagens. Mas quando eu me reúno como igreja, quando eu encontro com os meus irmãos e irmãs e formo a assembleia, eu estou me encontrando com Deus pessoalmente. Porque isso aqui não é uma invenção da igreja. A missa, a Eucaristia, os sacramentos, não foi a igreja que inventou. Mas foi o jeito que Deus escolheu para se encontrar com a gente. Para estar na nossa vida. Para caminhar conosco. Não à toa os sacramentos nos acompanham desde o nosso nascimento até a nossa velhice, até a bengalinha. Foi o jeito que Deus escolheu de se fazer presença viva, concreta na nossa vida. E quando eu abro mão disso, eu abro mão desse encontro com Deus. E eu abro mão da força de Deus. Porque a Eucaristia é isso. Os sacramentos são isso. A força de Deus na nossa vida
para que nós possamos continuar caminhando, para que nós possamos continuar nesse caminho de cruz, mas que nos leva à ressurreição, que nos leva à redenção, que nos leva a uma vida plena junto de Deus. Então, com a força dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia, e com o exemplo da nossa querida padroeira, Santa Catarina, que nós assumamos esse compromisso de permanecermos firmes, unidos a Deus, para que nós possamos passar por esse caminho de cruz, de dores, de sofrimentos, de provações, e estarmos todos juntos na eternidade, junto de Deus, junto de Nossa Senhora, junto de todos os santos e santas, porque foi para isso que Ele nos fez. Foi para isso que Ele nos criou, para que nós formássemos a sua grande família. E a gente já vai ensaiando, a gente já vai treinando para isso, cada vez que a gente se reúne para celebrar a Santa Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.